Hoje, dia 21 de abril, nacionalistas comemoram um movimento revolucionário separatista. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estados tipicamente não gostam de movimentos separatistas. Todos eles fazem questão de deixar claro que separatismo é inconstitucional, que é ilegal, que não é aceito, porque, lógico, governos preferem estados maiores a estados menores. Apesar disso, movimentos separatistas são uma constante na história. Existem em muitos lugares atualmente e sempre existiram no passado. Uma dessas situações foi o que aconteceu em Minas Gerais em 1789, a Inconfidência Mineira, que pretendia separar Minas Gerais do resto da colônia portuguesa. Mas Minas Gerais é um estado com muita riqueza mineral que a coroa não podia perder. Minas Gerais possui esse nome justamente por causa da grande quantidade e variedade de minas que possuía. Várias cidades até hoje possuem nomes relacionados a uma pedra ou a ouro: Diamantina, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Ouro Verde, Pedra Azul, Pedra Bonita, Pedra Dourada e por aí vai. Pouca gente sabe, mas durante muitos e muitos anos, Minas Gerais foi o maior produtor e exportador de ouro no mundo todo. Boa parte dos ornamentos dourados que você vê nas principais igrejas e palácios europeus saiu de Minas. Qualquer súdito do rei podia explorar as riquezas das terras de Minas Gerais, exigindo em troca apenas uma parcela como imposto. O grande problema era a forma como se procedia essa arrecadação. Os mineradores pagavam imposto sobre a extração do ouro e recebiam certificados de pagamento. Quem não exibisse esse documento teria todo o seu ouro confiscado. Mas Minas Gerais, vocês sabem, foi explorada inicialmente a partir de São Paulo. E nessa época, os paulistas se julgavam proprietário de todo o ouro retirado de Minas. Por isso, em 1708, houve a primeira guerra da região entre mineiros e paulistas. A autoridade da coroa portuguesa contribuiu para o fim do conflito, que então passou a controlar com maior rigor a exploração de ouro em Minas, recolhendo 20% de tudo que era produzido, o que ficou conhecido como o quinto. Antes do quinto, o ouro em pó era a principal moeda de troca, pois era fácil de pesar e fragmentar, mas obviamente dificultava a cobrança do imposto. Por isso, em 1719, o rei Dom João V assinou uma lei criando as casas de fundição, mudando novamente as regras para a cobrança do imposto. Ninguém deveria sair levando ouro que não estivesse sido quintado e proibia-se terminantemente a circulação do ouro em pó. Quem fosse apanhado com isso e não estivesse se dirigindo para as casas de fundição seria tratado como contrabandista, teria seus bens confiscados e poderia mesmo ser deportado para a África. Essa medida provocou enorme descontentamento na população, além de gerar sérios problemas no comércio, uma vez que nem todos tinham ouro o suficiente para ser transformado em barra. Principalmente atrapalhava os mais pobres, que nunca juntavam o suficiente. Mais uma maneira eficiente que o Estado arranjou de matar pobre. Tão logo as casas de fundição começaram a funcionar, Dom João V teve a grata satisfação de ver sua receita real aumentar bastante. Todo o ouro extraído das minas era automaticamente levado às casas de fundição, onde seria automaticamente descontado não só o quinto, como também todas as despesas da própria fundição. Com o tempo, Dom João V passou a achar que seus leais súditos estavam sonegando impostos. Não importa quanto ouro arrecadassem, para a corte portuguesa as minas eram infinitas, e se não se alcançava a quantidade de imposto desejada, era porque mineradores deviam estar botando a mão em parte que cabia ao rei por direito. As casas de fundição não serviam mais, então a coroa decidiu acabar com ela, substituindo-as por um novo sistema de arrecadação, a captação, no qual os impostos eram pagos por cabeça, sendo cobrado 17 gramas de ouro por escravo a cada 6 meses. Porém, a coroa portuguesa não estava satisfeita. Sem compreender a real razão do declínio da produção aurífera, o esgotamento das jazidas e atribuindo o fato ao contrabando, foi estabelecida uma cota mínima a ser paga por ano, 100 arrobas de ouro. Caso esse valor não fosse atingido, a coroa lançava a derrama, uma contribuição coletiva rateada entre todos os moradores da capitania, mineradores ou não, para cobrir os prejuízos do rei. Olha que maravilha isso, né? Você decide quanto você quer ganhar e o pessoal tem que dar um jeito de te entregar esse dinheiro, senão é punido. Até 1766, a cota sempre foi atingida. Contudo, com o esgotamento das minas, os mineiros não conseguiam mais pagar o tributo, que foi se acumulando ano a ano.
Então, por volta de 1788, começou-se a falar que a derrama seria cobrada de todos e todos iriam à falência. Isso atingiu expressivamente a classe mais abastada de Minas Gerais, proprietários rurais, comerciantes, intelectuais, clérigos, militares, que, descontentes, começaram a se reunir para conspirar. E assim começou a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não foi um movimento que surgiu de iniciativa popular. Quem era pobre durante todo esse tempo sempre esteve na pior, mas só foi mexer com a elite que aí eles começaram a decidir a fazer alguma coisa. Contratantes, padres, clérigos, coronéis, capitães e sargentos se juntaram, e entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim era tropeiro, minerador, comerciante e militar, mas por causa do ofício que também realizava como dentista, foi apelidado de Tiradentes. A conspiração pretendia eliminar a dominação portuguesa de Minas Gerais, estabelecendo um país independente. Não havia a intenção de liberar toda a colônia brasileira, pois naquele momento uma identidade nacional ainda não existia. A forma de governo escolhida para o novo país foi estabelecida uma república, inspirado pelas ideias iluministas da França e a independência recente dos Estados Unidos da América. Não havia intenção de liberar escravos também, já que muitos dos participantes do movimento eram detentores dessa mão de obra. Porém, antes que a conspiração se transformasse de fato em uma revolução, o movimento foi traído no dia 15 de março de 1789 pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter o perdão das suas dívidas com a coroa. Agora presos, todos os inconfidentes aguardaram durante 3 anos pela finalização do seu julgamento. Durante o inquérito judicial, todos negaram sua participação no movimento, menos Tiradentes, que assumiu a responsabilidade de chefia do movimento. Há outra versão dessa história, que diz que como boa parte dos membros dos movimentos tinham forte ligação com a elite, ninguém de fato foi condenado, apenas Tiradentes, que vinha de uma família mais popular, tendo assim toda a responsabilidade do movimento atribuída a ele. De fato, como vamos ver, toda essa ideia do julgamento dos inconfidentes é muito fluida e depende muito da fonte que você usa. O fato é que todos os inconfidentes realmente foram condenados à pena de morte, mas tiveram a pena convertida no dia seguinte por decreto de Maria I de Portugal para degredo, nome que era dado para exílio. Apenas Tiradentes continuou condenado à pena de morte, porém sua execução não foi por morte cruel, como previam as ordenações do reino. Tiradentes foi publicamente executado, numa forca. Numa manhã de sábado de 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu a procissão pelas ruas pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, num trajeto entre a cadeia pública até onde foi armado o patíbulo, uma estrutura de madeira usada para enforcamento. O governo tratou de transformar aquela demonstração de força da coroa portuguesa, fazendo verdadeira encenação. A leitura da sentença se estendeu por 18 horas, após a qual houve discursos de aclamação à rainha, cortejo munido de fanfarra, composta por toda a tropa local. Essa também pode ter sido uma das possíveis causas para a preservação da memória de Tiradentes. A coroa fez uma apresentação para que todos pudessem ver, e todo esse espetáculo acabou por despertar a ira da população que presenciou o evento, quando a intenção era o contrário, intimidar a população para que não houvessem novas revoltas. Após a execução, o corpo foi levado em uma carreata do exército para a casa de trem, hoje parte do Museu Histórico Nacional, onde foi esquartejado. O tronco do corpo foi entregue à Santa Casa de Misericórdia, sendo enterrado como indigente. A cabeça e os 4 braços foram salgados para não apodrecerem rapidamente, colocados em saco de couro e enviados para Minas Gerais, sendo pregados em lugares onde Tiradentes pregou suas ideias revolucionárias. A casa em que morava foi queimada e o terreno foi salgado para que nada crescesse na terra. A cabeça foi exposta em Vila Rica, atual Ouro Preto, no alto de um poste em frente à sede do governo. O castigo era exemplar a fim de dissuadir qualquer outra tentativa de questionamento do poder da coroa. Muito importante notar aqui, novamente, que há diferentes versões dessa história. Quase 100 anos após sua morte, a realidade do Brasil já era outra. Muitos passaram a gostar da monarquia durante o reinado de Dom Pedro II. Se antes, inspirados na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, as pessoas queriam a república, depois de sua proclamação, queriam a monarquia de volta. Por isso, em 21 de abril de 1890, houve a primeira grande festa oficial em homenagem a Tiradentes,
idealizada e realizada pelo governo republicano, que havia sido empossado apenas 6 meses antes. O Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, o traíra, presidiu a solenidade e também foi o orador do evento. A República ainda era muito nova, por isso os ideólogos positivistas buscaram na figura do Tiradentes uma personificação da identidade republicana do Brasil, mitificando a sua biografia. Daí toda a iconografia tradicional de barba e camisolão à beira do palanque, vagamente semelhante a Jesus Cristo. Como militar, o máximo que Tiradentes poderia se permitir era ter um bigode discreto. Na prisão, onde passou os últimos 3 anos de sua vida, os detentos eram obrigados a raspar barba e cabelo a fim de evitar piolhos. Relatos da época declaravam que Tiradentes, um homem alto, grisalho, barba bem feita, bigodes bem aparados. A imagem de barbudo semelhante a Jesus Cristo surgiu apenas no século XX. A comemoração da data foi suprimida e restabelecida por diversas vezes ao longo do século XX e mobilizou vários grupos políticos, intelectuais e opinião pública em vários debates. Em 1930, o feriado chegou a ser extinto por Getúlio Vargas, porém voltou ao calendário já em 1933, após pressão de grupos políticos que consideravam necessária sua comemoração como uma forma de valorização da memória do país. Em 1965, durante a primeira fase do regime militar do Brasil, o presidente Castelo Branco, durante seu governo na ditadura militar, para reforçar essa imagem de Tiradentes, sancionou uma lei que instituía o dia 21 de abril como feriado nacional e Tiradentes como patrono da nação brasileira. E é dessa forma que, até hoje, aquele pessoal nacionalista, patriota, que bate no peito e grita Brasil, comemora no dia 21 de abril um movimento separatista como um ato heróico, embora o Estado sequer aceite falar de movimentos separatistas atuais. Importante deixar claro que secessão não é necessariamente um movimento válido do ponto de vista da ética libertária. A secessão individual, ou seja, cada indivíduo se tornar um Estado independente, lógico que é. Mas a criação de um Estado menor não dá garantia alguma ao indivíduo de que ele terá mais liberdade ou será menos roubado. Ainda assim, a luta contra um Estado maior opressor, mesmo que seja para criar um Estado menor, potencialmente menos opressor, certamente alegra corações libertários em todo lugar. Obrigado por sua audiência. Esse artigo é uma segunda versão do artigo que foi sugerido e escrito por Albert Jr., revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!